saudar com entusiasmo a presença dos combativos moradores do Bom Jardim. Aí estão aqui com seus cartazes, mandando corretamente os recados aí para nós, vereadores, que estamos analisando essa peça orçamentária, e essa casa, corretamente, pode ajustar, emendar, justamente a bem da cidade, esse orçamento que é tão importante. Orçamento que o vereador Walter, inclusive, saudou com entusiasmo a participação, e eu acompanhei os números de debates, né, em torno da peça. Eu realmente não tenho os números, mas queria mesmo que tivesse chegado a 10 mil. Não foi, Walter. Eu sei porque eu escutei muitos moradores, agora mesmo a Yolanda estava comentando, lamentando que, de certa maneira, no PPA ainda houve algum momento, algumas assembleias com as pessoas. Eu não quero nem, porque não é o objeto da minha fala, mas só para colocar, de fato, que o número, a participação foi bem menor do que em anos anteriores, e isso, obviamente, não é legal, porque a bem da cidade, atualmente, cada vez mais as pessoas precisam ser protagonistas desse debate. É um debate caro para a cidade, essa peça diz respeito a todos, e quanto mais debate houver, será melhor para a cidade, será melhor para o governo, será melhor, inclusive, para essa Câmara de Vereadores. Por quê? Como muito bem a técnica ali simplificou, esses números se traduzem em programas, em ações muito importantes na cidade. De fato, a gente está desde o dia 15 de outubro, que aqui o Felipe mandou a peça, né, para essa casa, e nós estamos percebendo, vendo, vai começar o processo de emendas para que a gente possa, inclusive, fazer a preparação para a aprovação. Não tem como não saltar aos olhos alguns números que preocupam. Quando o vereador João Alfredo e a gente já tinha observado, a política municipal de direitos humanos não chega a 1%. É exatamente em torno de 0,7%. Quero lembrar que dentro dessa rubrica, as ações, os programas, aí estão idosos, estão a política, parte da política pública de mulheres, e a política, óbvio, que você vai ter na educação, na saúde, e também esse segmento de alguma maneira representado. Mas do ponto de vista de pensar o desenho, do fortalecimento dessas políticas, estão dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E não quero aqui tecer, inclusive, uma crítica mais fundamental, porque a gente tem estudado, né, para ver como é que ajusta, que emenda, mas essa casa precisa, inclusive, aportar, fazer um esforço de aumentar, sob pena que, depois de estar aprovado, nós vamos ter problemas, se a gente não fizer esses ajustes. Queria também reforçar essa questão da política habitacional. O governo federal, óbvio que talvez até justifique, porque talvez não tenha tanto mais número, porque tem uma política em andamento nessa cidade, nesse estado, que é realmente resultado do investimento público federal. Mas nós tivemos recentemente nesta casa que votar crédito para o governo municipal para pagar contrapartida. O que é isso? Quando você capta o dinheiro fora e o município tem que dar a sua contrapartida. Eu fico preocupado, secretário Felipe, se de fato, com um orçamento muito enxuto, se nós não vamos ter problemas no futuro. Eu sei que nós temos margem na política do orçamento para remanejar até 25%, não é isso? Para permitir. Mas eu, óbvio, acho que, como é uma política que o governo federal lança muito recurso, muito aporte, talvez a gente tivesse que ter mais orçamento. Se não apenas por isso, eu quero lembrar, por exemplo, situações como a comunidade de São Francisco, ou Terra de Assis, está aqui a Yolanda, que é de lá e não me deixa mentir, que é uma comunidade que as pessoas estão há muitos anos morando. Nessa cidade, o vereador Fábio foi secretário do governo da prefeita Luiziane, ele sabe do quanto a gente regularizou através da... Para concluir, a regularização fundiária é um programazinho simples
mas que exige recurso para você contratar um escritório com técnicos, com advogado, para fazer desapropriação, para poder pensar nesse desenho. E comunidades como a Terra de Assis precisa dessa, assim como muitas outras. Eu estudei rapidamente o orçamento e não vi quase nada para regularização fundiária. Tem, mas é muito pouco. É muito pouco. Mas eu, inclusive, vou fazer emenda, particularmente como vereador, para permitir que possa haver mais regulação, porque o sonho da casa própria tem se tornado realidade para muita gente. O governo da prefeita Luiziane entregou bastante casas. O governo do Roberto Cláudio, se Deus quiser, vai entregar mais. Mas tem muita gente que já mora há 20 anos e que não é dono da casa porque não tem o papel. Então precisa haver regularização fundiária e eu acho que nós devemos emendar o orçamento nesse sentido. Muito obrigado.